Olá, seja muito bem-vindo. Você vai ver nesta edição as irregularidades que atingem os estagiários. O Ministério Público do Trabalho participa de audiência sobre direitos a trabalhadores avulsos em portos. Conheça o trabalho do MPT para garantir os direitos dos vigilantes. E ainda, prepare-se para o dia D da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Muita gente conhece alguém ou até já foi um estagiário, mas você sabe como o estágio deve funcionar para que não seja desvirtuado? Os direitos dos estagiários estão previstos em lei, mas muitas vezes ela é ignorada, abusos são cometidos e seu principal objetivo não é alcançado. No contrato estava como que eu seria apenas um auxiliar de caixa, né? Mas às vezes eu ia para outras funções, ficava empacotando, ia para a padaria, para sessões. Vamos chamar a estudante que não quis aparecer de Laura. Ela está movendo uma ação contra a empresa. Durante boa parte do tempo no estágio, trabalhou sozinha no caixa e muitas vezes tinha que sair do mercado para trocar dinheiro, além de fazer limpeza do estabelecimento, dentre outras atividades. Uma atividade dessa natureza, de limpeza, de servir cafezinho, de preencher cartuchos de tintas, né, com toner, como nós já tivemos aqui na nossa experiência profissional. Estagiários que são alocados para trabalhar como caixas, como repositores de mercadoria, como auxiliares para carregar produtos. São exemplos extraídos da vida concreta e de procedimentos do Ministério Público do Trabalho que revelam práticas fraudulentas de substituição de mão de obra a partir do uso fraudulento da lei de estágio. De acordo com a Lei 11.788, para ser estagiário é necessário estar cursando os últimos anos do ensino fundamental na modalidade para jovens e adultos, ensino médio, educação especial, profissional ou curso superior. Apesar do estágio para alunos dos anos finais do ensino fundamental estar previsto em lei, nem todos os estados permitem essa prática, como é o caso do Distrito Federal. Aqui em Salvador, pelo menos, né, também tem acontecido assim, né? Porque de fato há uma dificuldade do desenvolvimento do estágio para esse tipo de aluno, né? Haja vista a necessidade de você estabelecer uma conexão entre os conteúdos pedagógicos e a prática do estágio. De acordo com a lei, o objetivo do estágio é preparar o estudante para o trabalho e não obrigar o estagiário a ocupar o lugar de um profissional. Trabalhava de manhã, à tarde, corrigia trabalhos, às vezes quando ela não podia aplicar alguma matéria, eu aplicava também. A minha área da faculdade é de português e inglês. Aí lá era tudo, matemática, história, tudo que precisava corrigir, passar para os meninos de 8 às 18, as atividades, às vezes precisava limpar uma sala. E a lei também estabelece que o estágio só pode ser prestado se houver a supervisão e orientação de um profissional da mesma área de formação do curso em que o estagiário está matriculado. E o limite máximo é de 10 estagiários por profissional supervisor. Com relação a alguns cursos, vamos supor, o curso de letras, curso de pedagogia, precisa ter um cuidado também ao desenvolvimento dessas atividades em sala de aula, porque ele, enquanto estágio, ele está ali como aprendiz. Um estudante que se submeta e que é submetido a esse tipo de situação, ele pode reclamar na Justiça do Trabalho todos os direitos trabalhistas, porque de fato ele atuou como empregado e não como estagiário. E a jornada diária de trabalho do estagiário também é diferenciada. Não pode ultrapassar as 6 horas. Malena precisava levar cadernos de alunos para casa, ficar além do horário, sem qualquer compensação e ainda era assediada moralmente. Às vezes, alguma coisa de errado que eu não conseguia fazer, eles me tratavam como incompetente. Diferentemente de Laura, a jovem acabou não processando a escola. Uma das razões seria o pavor que passou a ter do local e da dona da escola. Eu tive muito medo no início e era muito leiga na época. O Brasil tem cerca de 1 milhão de estagiários e casos como o de Laura e Malena não são exceção. No Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Trabalho requereu na Justiça que o Detran e a Caixa Econômica Federal cessassem a prática fraudulenta e pagassem indenizações milionárias por danos morais coletivos.
A Caixa acabou condenada a pagar R$ 300 mil e o Detran 900 mil. No Rio Grande do Sul, o MPT também moveu uma ação contra a Caixa e pediu indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos. Ainda em 2016, a pedido do MPT, a Justiça condenou a Junta Comercial do Estado de Pernambuco e a Faculdade Unifavip de Caruaru a pagarem R$ 20 mil cada uma por dano moral coletivo. Todos os processos foram movidos após a comprovação de desvirtuamento do estágio. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Estágios revela que as empresas efetivam de 40% a 60% dos estagiários contratados nos últimos anos de seus cursos. Segundo essa consultora de carreira, iniciar um estágio o quanto antes é importantíssimo e o empenho em levar novas ideias ao trabalho pode garantir contratação, inclusive antes do fim do curso. Fazer algo diferente, não só estar ali fazendo exatamente o que está no contrato, buscar trazer ideias, trazer inovações da faculdade, né, da teoria, o que ele pode aplicar dentro da faculdade, da empresa que ele está estagiando, promover o desenvolvimento mesmo da empresa, né, para que ele entenda que ele é parte integrante daquela empresa, ele quer contribuir para o desenvolvimento daquela empresa. E não esqueça, muita atenção na hora de estagiar. Se você for submetido a alguma irregularidade dessas, denuncie ao MPT no www.mpt.mp.br. O Ministério Público do Trabalho participa de audiência na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O tema: os direitos dos trabalhadores sem vínculo empregatício em portos do Brasil. O encontro teve como objetivo discutir o projeto de lei 2868 de 2012, do deputado Carlos Bezerra, do PMDB mato-grossense. A proposta visa legitimar os direitos de profissionais portuários também para os trabalhadores sem vínculos empregatícios, os chamados trabalhadores avulsos. A audiência foi convocada pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Nós aqui cumprimos um papel que é expor as ideias, as diferenças, na perspectiva que a votação seja mais consistente possível. E meu papel é exatamente esse, hoje na condição de relator do projeto, porque eu passei a ser o relator em função da votação ocorrida. A proposta da medida é alterar o artigo 14 da Lei 4.860 de 1965. Atualmente, a legislação não prevê direitos ao profissional portuário sem vínculo formal, especificamente em casos envolvendo situações insalubres e de risco. Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, o tratamento dado ao trabalhador avulso deve ser mudado o quanto antes. De qualquer forma, ele fica sempre subordinado a um intermediário de mão de obra, seja sindicato, seja o órgão gestor. E isso causa uma dificuldade enorme de interpretação. A Constituição assegura a ele os direitos dos demais trabalhadores e, ao mesmo tempo, leis infraconstitucionais limitam essa exata proporcionalidade, né, ou essa igualdade entre a Constituição, né, estabelecida entre trabalhador avulso e os demais trabalhadores, criando uma figura completamente jogada ao limbo. Né? O trabalhador avulso ele é uma subcategoria de trabalhador, algo que nós não deveríamos aceitar com tanta parcimônia quanto aceitamos. O Ministério Público do Trabalho também esteve presente no debate. Augusto Meirinho, procurador do Trabalho e representante da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário do MPT, a CONATPA, chamou a atenção para a singularidade do serviço realizado nos portos. A atividade portuária ela é extremamente complexa e nós não podemos fazer uma análise aplicando simplesmente alguns princípios que parecem ser evidentes do direito. É necessário uma análise histórica, né, da forma como o trabalho portuário é prestado nos portos brasileiros. O adicional de risco deve ser aplicado para todos os trabalhadores portuários, tanto formais quanto avulsos. As posições que seriam evidentes, né, seria de identificar o adicional, né, de risco, né, de 40% previsto na Lei
4.860, né, num percentual de 40% sobre a hora trabalhada, o que seria mais benéfico do ponto de vista da comparação com o adicional de insalubridade, né, previsto para os trabalhadores seletistas, né, e aí, no entendimento da aplicação da isonomia, seria, né, tanto que esse parece ser o fundamento do projeto de lei apresentado pelo deputado Carlos Bezerra, de estender para os trabalhadores esse adicional. A aprovação do projeto visa esclarecer normativas ao Tribunal Superior do Trabalho, que até o momento não define quais são os direitos dos profissionais de portos sem carteira assinada. MPT apresenta a iniciativa de trabalho decente em Congresso Mundial realizado em Singapura. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, esteve em Singapura para apresentar os observatórios digitais de trabalho escravo e de saúde e segurança do trabalho durante o 21º Congresso Mundial em Segurança e Saúde do Trabalho. A iniciativa é do Smart Lab de Trabalho Decente, uma parceria do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho. Também integraram a comissão os procuradores do trabalho Luiz Fabiano de Assis, coordenador técnico do Smart Lab, e Tiago Gurjão, assessor de assuntos internacionais do MPT. As ferramentas representam um grande avanço em termos de gerenciamento efetivo de políticas públicas. Os 2 observatórios concentram dados sobre o trabalho escravo, acidentes e doença do trabalho e permitem mapear essas ocorrências por faixa etária, setor e área geográfica, por exemplo. A parceria do MPT com a OIT visa dar um panorama completo sobre o contexto socioeconômico para a ocorrência de acidentes de trabalho e trabalho escravo na atualidade. O 21º Congresso Mundial em Segurança e Saúde do Trabalho teve o objetivo de promover a troca de informações e experiências entre especialistas na área e representantes de governos, sindicatos e empresas privadas de todo o mundo. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e logo mais você vai conhecer o Setembro Amarelo, mês que trata da prevenção do suicídio. Em 1 minuto. O MPT atua ativamente para garantir a integridade física e psicológica dos vigilantes, cada vez mais na linha de frente da violência. Acompanhe na reportagem mais detalhes dessa profissão. As imagens mostram mais um caso de violência contra um trabalhador durante o expediente. No último mês de julho, o vigilante Carlos Carvalho, de 51 anos, foi assassinado enquanto trabalhava fazendo a segurança de um centro esportivo na Candangolândia, cidade satélite do Distrito Federal. Infelizmente, a violência e a retirada de direitos trabalhistas não eram problemas apenas de Carlos. A profissão de vigilante é tida como uma das mais perigosas e difíceis hoje no Brasil. E o Ministério Público do Trabalho alerta: eles são tratados como peças de fácil reposição e sofrem as consequências físicas e psicológicas de ações criminosas enfrentadas no exercício da profissão. O quadro sintomático inclui ideia de perseguição, sensação de desamparo e impotência, estresse, além de dificuldades para dormir e até depressão. O vigilante ele tem uma função muito nobre, muito necessária para a sociedade, que é de vigilância patrimonial e a guarda de pessoas, né, a proteção de pessoas. Mas ele não é um super-homem. Então, este homem, sozinho, por ele estar, por exemplo, na porta de uma farmácia, na porta de um restaurante, com o avançar da criminalidade, não vai ser ele sozinho que vai conseguir afastar essa criminalidade e resolver toda a questão da segurança. Por isso é preciso que esse vigilante ele fique em posições estratégicas, ele tenha anteparos, não fique ele totalmente à mercê de receber um tiro na proteção das pessoas e dos bens que cabe ele guardar. No Rio Grande do Norte, a realidade não é diferente daqui do Distrito Federal. Com mais de 7 mil vigilantes no estado, a categoria vem sofrendo cada dia mais. De 2015 a 2017, foram 175 atentados contra vigilantes, com pelo menos 12 mortos em serviço. Somente no ano passado, foram mais de 110 armas e coletes roubados destes trabalhadores. E não é só com a violência contra os vigilantes que o MPT tem se preocupado. O Ministério Público do Trabalho tem atuado tanto para
preservar as condições de saúde e segurança na execução do trabalho do vigilante, quanto a assegurar o pagamento das verbas devidas e dos vínculos de emprego nesse tipo de contratação. Nós temos situações muito graves em relação ao trabalho do vigilante, porque as jornadas excessivas de trabalho, é muito desgaste físico e mental desse trabalhador que necessita, mais do que qualquer um outro, ter a sua rigidez física e mental preservada. Para mudar esse cenário, o MPT firma um termo de ajuste de conduta com as empresas. Caso a medida não seja cumprida, são ajuizadas ações civis públicas para obrigar as empresas a cumprirem as leis trabalhistas. Estamos requerendo nas ações civis públicas que as empresas não prorroguem a jornada de trabalho além dos limites legais, que concedam aos empregados períodos de descanso previstos na legislação e que organizem escalas de revezamento, para que os trabalhadores que trabalham na escala de 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, não sejam chamados a trabalhar antes de terem recomposto suas forças, ou seja, antes de terem gozado todo o período de descanso. No Distrito Federal, o Sindicato dos Vigilantes também atua, em parceria com o MPT, em busca de melhores condições para a categoria. Uma delas é a lei distrital que estabelece a obrigatoriedade de uma cadeira especial para os serviços dos vigilantes que trabalham em agências bancárias. O sindicato fez uma denúncia para o Ministério Público, fizemos um levantamento de quantas agências o vigilante ficava em pé, o tempo que ele ficava em pé, e aí nós denunciamos para o Ministério Público. Na época as empresas foram acionadas, tá? E tivemos os êxitos de colocar cadeira para o vigilante sentar nas agências bancárias. Tá certo? É uma cadeira padrão para o vigilante bancário, onde envolveu, para chegar ao modelo dessa cadeira, 3 engenheiros do trabalho, foi engenheiro do trabalho do sindicato, das empresas que prestavam serviço nas agências bancárias naquela época e do Ministério Público, onde acharam um modelo adequado para o vigilante sentar, entendeu? Sem sair da sua posição de operacional, entendeu? E o trabalho do sindicato continua para aplicar as mesmas condições aos vigilantes do ramo hospitalar. A ideia é dar uma cadeira ergonômica também para quem trabalha em hospitais. A ação é feita em conjunto com a Procuradoria do Trabalho da 10ª Região. E você vai conhecer agora uma campanha de conscientização sobre um tema ainda tabu na sociedade: como prevenir o suicídio. Conheça agora o Setembro Amarelo. A campanha para a conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção do suicídio no Brasil e no mundo é conhecida como Setembro Amarelo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa morre nessas circunstâncias no mundo. E no Brasil, a realidade é a cada 40 minutos. O Setembro Amarelo ele foi instituído pela Organização Mundial da Saúde há mais ou menos 6, 7 anos atrás. E o CVV abraçou a causa. Não só o CVV, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina, a Associação de Psiquiatria. Mas o CVV, como trabalha com a prevenção e o apoio emocional, abraçou esta causa. Falar sobre o tema é um bom começo para evitar o aumento desse índice. O suicídio pode ser diminuído, o número de pessoas, que nós podemos aliviar a dor e o sofrimento do outro, nos colocando à disposição, escutando o outro, sem julgamento. O CVV, Centro de Valorização da Vida, atende diversas situações de risco. São 52 anos de trabalho para ajudar pessoas que muitas vezes chegaram ao limite. Mês passado nós atendemos 1.734 pessoas, só em Brasília, ligou para o CVV para conversar, para desabafar. Estresse, pressão no trabalho, assédio moral e sexual e ambiente hostil, tudo isso pode ser desencadeadores de doenças mentais, que inclusive pode levar à morte. É o que diz esse psiquiatra sobre os problemas gerados pelo ambiente de trabalho. Expressões no trabalho, perda de cargo, demissão mesmo, ou pressões mesmo por resultado muito forte, podem fazer a pessoa piorar a ponto de não ver uma outra solução, não achar que um tratamento pode ser eficaz, por exemplo, e cometer uma tentativa de suicídio.
e dá dicas de como as pessoas podem identificar colegas com algum tipo de transtorno. A pessoa vai se isolando dos colegas, ela vai ficando menos, com a capacidade menor de enfrentar críticas, ela evita as pessoas de uma forma geral, conversa menos. O procurador do trabalho, Leonardo Osório Mendonça, destaca. Atualmente, uma das maiores causas de adoecimento dos ambientes de trabalho de uma forma geral, no Brasil e no mundo todo, diz respeito ao adoecimento por doenças relacionadas à saúde mental. O MPT trabalha a prevenção ao suicídio com foco nos setores com maiores índices de violações à saúde e à segurança do trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem procurado atuar, principalmente em empresas do setor de telemarketing, empresas do setor bancário, para evitar que trabalhadores nesses setores e em vários outros adoeçam, tenham problemas relacionados à saúde mental. Hoje, infelizmente, por conta do excesso de atribuições, excesso de cobrança, estabelecimento de metas abusivas. Um estudo da UNB revela que a cada 2 dias, um bancário tenta suicídio e a cada 20 dias, no país, um consegue consumar o ato. Situações de cobrança de metas abusivas no trabalho também podem ser prejudiciais e até fatais. Qualquer situação que cause algum tipo de abalo na saúde mental do trabalhador, da pessoa geral, pode fazer com que a pessoa tenha essa posição extrema de tentar tirar sua própria vida. Esse assunto tabu hoje já é mais debatido na sociedade. E uma coisa é certa: existem saídas. A gente tem várias formas de tratar a depressão hoje em dia. A gente tem, com o psiquiatra, a gente tem o tratamento medicamentoso, a gente tem o tratamento com estimulação magnética transcraniana, que é uma forma não medicamentosa de tratar, e tem o tratamento também com o psicólogo, utilizando a psicoterapia, que ajuda a enfrentar os estressores específicos que estão motivando aquela piora do indivíduo. E daqui a pouco, um dia especial para estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Procurador-Geral da República ajuiza a primeira ação no Supremo contra pontos da reforma trabalhista. A pedido do Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar contra a reforma trabalhista no Supremo Tribunal Federal. O processo é contra o artigo 1º da Lei 13.467, de 2017, que aprovou a reforma no Congresso Nacional. Conforme apontado, além de reduzir os direitos trabalhistas com 96 modificações na CLT, a reforma também fere a Constituição ao impor restrições à garantia da gratuidade judiciária na Justiça do Trabalho. A ação mostra ainda que a inconstitucionalidade está presente na alteração dos artigos 790-B, 791-A e 844 da CLT. Com as mudanças, fica a cargo daquele que perde uma ação o dever de arcar com os custos do processo e honorários advocatícios. E mesmo que comprove ser beneficiário da justiça gratuita, a nova regra autoriza o uso de créditos trabalhistas recebidos em qualquer processo para pagar esses valores. O MPF pede também a concessão de medida cautelar para suspender de imediato esses trechos, por considerar uma violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição trabalhista. De acordo com o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o MPT formou um grupo de trabalho que continua analisando outros pontos dessa lei que ferem a Constituição e normas internacionais. E 21 de setembro é um dia especial para estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Acompanhe agora a reportagem sobre o Dia D. Ele caminha com dificuldades. O William teve poliomielite após o nascimento. O jornalista, apesar da formação, tem dificuldades para voltar ao mercado de trabalho. Cerca de 1 ano e meio e já tem esse bom tempo que eu estou desempregado. O que o William quer é uma oportunidade. Vagas a gente encontra, mas não é aquela vaga que você imagina, que você tanto anseia quanto você estudou. Mas nem todas as pessoas com deficiência estão nessa situação. Graças à lei de cotas,
alguns ainda conseguem ingressar no mercado de trabalho. Casos como o Leandro, por exemplo, que há 7 anos entrou na empresa como massagista e hoje coordena uma equipe de 15 funcionários. O Leandro tem apenas 30% da visão e desde os 11 meses de idade fez várias cirurgias. Ele conta que, apesar de algumas dificuldades, consegue desempenhar muito bem o seu trabalho. Lógico que a gente tem uma certa dificuldade em algumas coisas, mas acho que até pela equipe que a gente tem, eles dão bastante suporte, às vezes algumas coisas que eu não consigo, eles estão sempre ajudando, tal, é bem tranquilo. Acontece que nem todas as empresas seguem as regras da lei de cotas. É o que diz um dado divulgado em 2016 pelo Ministério do Trabalho. Se as empresas seguissem a lei, mais de 800 mil postos de trabalho estariam disponíveis para essas pessoas. Em todo o país, 6,2% da população brasileira possui pelo menos algum tipo de deficiência. A Lei nº 8.213 de 1991, conhecida como a Lei de Cotas, estabelece: empresas com 100 até 200 funcionários devem reservar 2% das vagas para trabalhadores que possuam alguma deficiência. Entre 201 a 500, a cota legal é de 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante, tem que destinar 5% das vagas às pessoas com deficiência. Para o Ministério Público do Trabalho, o Brasil ainda está apenas no começo da inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, nós estamos ainda nos primeiros passos de aplicação e de fiscalização dela, por conta, inclusive, de ações, de movimentos de pais, de pessoas com deficiência, exigindo que as escolas passassem a se adaptar à Lei Brasileira de Inclusão. Para a procuradora, a fiscalização em áreas como transporte e educação já são feitas, mas em relação a empregos... Na área trabalhista, na área de saúde, nós ainda precisamos andar a passos mais largos, né? A lei tem sido muito pouco discutida e sempre que se fala em pessoa com deficiência e trabalho, se fala em cota. Ela ainda complementa. A pessoa com deficiência, para chegar no trabalho, ela passa pelo transporte. Ela passou pela educação, ela precisa da saúde para se aperfeiçoar, para fisioterapia, para minimizar uma lesão. Ela precisa da reabilitação do INSS, da qualificação profissional, né? Outra preocupação do Ministério Público do Trabalho é com a lei de terceirização. Hoje a cota é calculada por um mínimo de empregados na empresa. Todas as nomenclaturas que não estiverem dentro do conceito empregados, ou seja, aquele empregado direto com carteira de trabalho assinada, não vão ser utilizados para extrair o percentual da cota. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, também conhecida como Estatuto do Deficiente, entrou em vigor no ano passado. Fala de trabalho, mas ela fala de saúde, de assistência social, ela fala de lazer, do esporte, da educação, né? Então, realmente, ela é aí um novo estatuto para tratar de acessibilidade no Brasil. O dia 21 de setembro é considerado o dia D, para estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E quem sabe o William agora possa conseguir também seu lugar ao sol. Uma vaga que possa me garantir um emprego que eu tanto sonhei quando sentei no banco da faculdade para poder estudar. E sua participação, como sempre, é muito importante. Sugestões são mais que bem-vindas em nosso e-mail. trabalholegal.pautas@gmail.com é o contato. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão no portal www.mpt.mp.br e também nas redes sociais. Nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima edição.